Olá, olá, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Sabedoria Ilimitada. Hoje estamos com o tema Princípios e Valores, tema preponderante. Sou Madalena Batalha. Hoje estamos com dois convidados extraordinários. Fique ali. Fique atento ao nosso podcast Sabedoria Ilimitada. Subscreva no canal para receber as nossas notificações. Hoje estamos com dois convidados extraordinários que falarão sobre este tema, princípios e valores, tema preponderante, tema que tem constituído muitas dúvidas na nossa sociedade. O que é princípio? O que é valor? Quem tem valor? Quem tem princípio? Quais são os indicadores de uma pessoa que tem princípio? O princípio é negociável? O valor é negociável? Hoje temos aqui dois especialistas, Osvaldo Naombo e Ezequiel Mariano. Esses especialistas que vão falar sobre este tema pertinente. Não saia daí. Muito boa tarde, meus convidados. Boa tarde, Batalha. Boa tarde, Sara Madalena. Muito boa tarde. Ok, muito bem. Se chegou agora, fique ali, subscreva no canal Podcast Sabedoria Ilimitada. O tema, já que chegaste agora, o tema é princípios e valores. Muito sinceramente, os nossos seguidores gostariam de saber quem são vocês e o que realmente vocês fazem. Ezequiel, esteja à vontade. Quem és tu? O que é que tu realmente fazes? Ok, olá, telespectador. Eu sou Ezequiel Mariano, empresário e coach. Ultimamente trabalho no ramo de frutas e legumes e também estamos a desenvolver um lado de coach, dando mentorias e treinamento para empresários e empreendedores. Ok, muito bem, muito bem. Disse-nos que está no ramo de fruta e legumes. Tem alguma empresa constituída? Como é que faz? De momento operamos com a marca Epaco, que é a maior rede de frutarias em Angola. Vendemos sumos e frutas e legumes. Muito bem, por acaso já ouvi falar e aconselho já agora. Por favor, boa tarde, seja bem-vindo. Osvaldo Naombo, certo? Certo. Muito bom. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. E eu sou muito bem-vindo nesse podcast, Sabedoria Limitada. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Osvaldo Naombo, coach de alta performance. Trabalho com pessoas que querem se orientar a se autodesenvolver, não é? A criar uma identidade, propósito de vida e a ter uma produtividade assertiva. Então é esta área onde eu trabalho. Eu sou o homem mais completo do mundo e faço as pessoas mais completas do mundo, através de um estilo de vida. Muito bem, muito bem. Se agora chegou, então subscreva no nosso canal. O tema hoje é princípios e valores. Não percam. Pegue uma caneta, pegue uma agenda, que hoje esses nossos especialistas vão tirar da dúvida. Quem tem princípio, quem tem valores? Será que tu tens negociado os teus valores? Então fique aí, que hoje tu terás as respostas. Mas, como não podia deixar de ser, nós temos aqui algo muito especial. Os nossos convidados trazem-nos sempre um presentinho. E logo, o nosso convidado especial, o Ezequiel Mariano, trouxe-nos um brinde. Vamos saber o que é. Por favor, produção, não sabemos até agora o que é. Ai, uma cesta de fruta! Muito bem, ele disse-nos... Uau, disse-nos que... Oh, Epaco, uau, Epaco, personalizado, que lindo! Cantinho dos sumos naturais. Oh, então, vocês empacotam, vendem assim, tudo bonitinho? Sim, esse é um modelo que nós temos para oferta, para quem tem uma amada e um amado no dia do aniversário, do casamento e muito mais, para datas memoráveis. Nós também temos um serviço, organizamos uma cesta e fazemos a entrega ao domicílio. Ok, muito bem. Olha lá, aconselho então. Epaco. Já agora estão localizados aonde, por favor? Olha, a loja principal está na 21 de janeiro, no Bento, e temos 5 lojas aqui em Luanda: Camama, Patriota, Quinaxis, Quinaxis, Quilamba
Palanca e Lubango. Ok, o Osvaldo Naombo vê se também já é cliente da EPACO, certo? Sim. Cliente número 1. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, eu acho que eu vou... Tá tão bonita a cesta que eu vou meter aqui no nosso Deixa eu post. ajudar. Obrigada, obrigada, Ezequiel. Oh, mas, meu Deus, o quê? Também da EPACO? Epa, temos aqui, o que é isso? O sumo? Deixa eu ajudar. Esse é o nosso sumo, o carro-chefe, Limocana. Ok. Um bom sumo. E podem encontrar em todas as nossas lojas. E este é o Uau, também é bom. Na verdade, nós temos 25 sabores e trouxemos 2 como representação. E são naturais? São vocês São que fazem? naturais, sem açúcar, sem conservante. 100% natural. Muito bem. Não temos tabuleiro aqui, não sei se pôs ou se... Não, fica, Mas pode pronto. ficar aí. Mas prontos. Vamos lá meter aqui. Muito bem então. Para quem chegou agora, podcast Sabedoria Limitada, subscreve para receber então as nossas notificações. Nós vamos entrar para o nosso tema preponderante, que é princípios e valores. Agora, vamos entrar para o nosso tema e queremos saber o que realmente são princípios. O que realmente definimos como princípios? Sabemos que na nossa sociedade, ou na sociedade em que estamos inseridos, nós temos legislações. Aliás, temos a Lei Magna, que é a Constituição da República de Angola. E por que nós temos a lei? Nós temos a lei para que cada cidadão possa, então, se prever e não agir anarquicamente perante a sociedade. Logo, aqui é na sociedade. E hoje o nosso tema é princípios e valores. O que são esses princípios? Será que também influenciam na sociedade? Será que esses princípios é intrínseco do ser humano? O que significa? Qual é a definição de princípios? Boas. Mas é que olha para mim como se eu fosse o perito, mas nós dois falamos a mesma coisa. Vamos embora, Certo, vamos lá. Olha, o que eu sei sobre princípios, o princípio é como é uma base, é um ponto de orientação para qualquer tipo de direção que você queira ter na vida. Princípios são inegociáveis. Todo princípio é inegociável. Por quê? Porque onde tem princípios, automaticamente as coisas ficam alinhadas de maneira que você tem que viver segundo o modelo dos princípios que você definiu para a sua vida. Entende? Deus, quando criou os céus e a terra, criou com princípios. E esses princípios são irrevogáveis, inegociáveis, indestrutíveis, não é? E são parte de toda a organização do mundo. Imaginemos, um Estado tem uma Constituição. A Constituição acaba sendo o pilar de orientação para qualquer tipo de lei. Para todo cidadão, correto. Para qualquer tipo de lei. Então, quando o governo pretende fazer leis, elas têm que ter um ponto de iniciativa, um ponto de ordem, que a ordem vai começar pela Constituição definida pelo próprio país. Então, eles não podem criar leis nenhuma se tiver a se distanciar dos princípios definidos na Constituição. O mesmo acontece com a nossa vida. Se nós não tivermos princípios, acabamos por viver de maneira desordeira, desorientada e começa a criar muitas outras consequências nas nossas vidas. Muito bem. Ezequiel, quando é que tu, como ser humano, deste conta que devias pautar pelos princípios e bons princípios para que pudesse reger a sua vida pessoal? Okay. Alguns princípios nós nascemos, crescemos já retendo isso a partir dos nossos pais, dos nossos amigos, do professor, dos colegas e muito mais. A vida toda nós vamos selecionando e ganhando princípios direto ou indiretamente. E isso irá servir como uma bússola, como uma régua, um sinal para ajudar a caminhar neste mundo. Como um empresário, ele deve entender muito sobre princípios e valores. Primeiro, os seus princípios e os seus valores, porque este será a extensão para o seu negócio. Sabendo que o negócio ou a empresa é a cara do dono, então os princípios e os valores deste empresário ou deste empreendedor será estendida até a sua empresa. Então, é muito importante
o empresário entender os seus valores, os seus princípios, para poder ajudar no crescimento do seu produto. Ok, muito bem, muito bem. Nossos seguidores, fiquem ali. Os nossos convidados estão a falar de algo muito extraordinário, princípios e valores. E aqui temos o nosso convidado, Ezequiel Mariano. Ele, como empresário, ele defende que até os empresários têm que ter princípios. Por quê? Porque estes princípios vão reger até a empresa. Porque, vejamos, se não tiver esse princípio, podem também macular a sua atuação, porque ele lá lida com os seus subordinados, que também são seres humanos, que estão inseridos na sociedade. Osvaldo, tem-se visto realmente pessoas que eles estão em instituições, estão como professores, estão como advogados, mas essas pessoas cometem erros consecutivos. Podemos olhar para essas pessoas e dizer que eles têm falta de princípio, ou desconhecem os seus princípios, ou atuam sem princípios? Sim, uma vida sem princípios é uma vida desordeira. Uma vida, não importa, vida familiar, conjugal, profissional, organizações, como o Ezequiel falou, de empresas. Todos nós somos regidos, todas as áreas da vida são regidas por princípios e valores, não é? Em que os princípios são o ponto inicial para qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de escolha, qualquer tipo de decisão. Todas elas têm que estar alinhadas sobre os princípios e os valores que você vai definir para si. Reger a conduta do Reger a conduta do ser humano, não é? Porque uma vida, quando você tem princípios, você sabe exatamente como, quando, onde, para quem, com quem fazer certas coisas, decidir, escolher ou até se orientar. O princípio é o início. É como se fosse, vamos lá, o Ezequiel falou de bússola, não é? Nós temos uma bússola. Você pode ter a bússola, mas se você não saber o teu ponto cardeal inicial, tu não tens não terás bases para saber para onde é que você vai. E ainda que você saiba para onde vai, se você não souber onde você está, possivelmente você pode defraudar o modelo de você acompanhar o percurso para você sair de um ponto para o outro. Vamos nos situar. Ajuda também você a conhecer os seus pontos fracos, fortes, limitações. Exatamente. Se você souber dos seus princípios, automaticamente você sabe quais são as consequências que, se você associar das coisas boas, que são as suas qualidades, e as coisas negativas que você também se limita a querer fazer ou pode ter acabar por fazer. Princípios, para poder desmistificar um pouco. Princípios são leis ou são regras. É saber aprender a dizer não e aprender a dizer sim. No meio de tudo que acontece no mundo dos empresários, do empreendedorismo, é os princípios que irão te ajudar a dizer não e a dizer sim, para cuidar o objetivo da tua empresa, para proteger os valores da tua empresa e a missão da tua empresa. Então, quando aprender a dizer sim ou não em tudo que acontecer na sua empresa, aí estarás a executar ou então a viver os seus princípios na empresa. Então, os nossos hábitos, os nossos costumes do nosso dia a dia irá refletir os nossos valores e princípios. Atenção só num detalhe. Por exemplo, os princípios, não é? Existem inúmeros princípios, mas há princípios chaves. Há princípios chaves. E todo princípio tem uma consequência. Todo princípio tem uma consequência. Por exemplo, todo princípio tem uma consequência. Cumprindo como não, você tem uma consequência. Se você cumprir, você terá a recompensa de você ter o cumprido. Se você não cumprir, também terás a recompensa de não teres cumprido. Por isso é que eu disse que é recompensa, porque a recompensa pode ser boa como má. A consequência também pode ser boa como má. Por exemplo, há um princípio: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Este é o princípio, a recompensa. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, você está a cumprir o princípio. A recompensa: como você cumpriu o princípio, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos. É um princípio. Você tem de ir sempre para o Pai, diretamente quando você estiver a se sentir oprimido. E quando você busca cumprir o princípio, vai ver o quê? E eu vos aliviarei. A recompensa, o aliviar. Ok, muito bem.
E eu gostaria de saber aqui do nosso convidado especial, olha, o tema está pertinente, por acaso, pegue a esperográfica, pegue as chaves, e hoje tereis, meus seguidores, muitas respostas do que tens te questionado. Muito sinceramente, a nossa vida tem de ser sistêmica, porque vejamos, além de profissional, além de empresário, também tem a vida conjugal, tem a vida emocional, profissional, saúde, servir, tem de ser sistêmica. Ezequiel, será que estes princípios que baseiam a sua vida ajudam a permanecer ou a manter esta vida sistêmica? Sim. Ajuda muito, porque eu tenho que entender os benefícios por trás da aplicação dos princípios. Exemplo, eu sei que o meu princípio é família. A partir daquele momento, nada é mais se torna importante perante a minha família. Eu posso deixar de fechar alguns negócios, algumas reuniões, para cumprir a minha família. Caso eu sacrifique a minha família, tem que ser uma comunicação, tem que ser uma troca, uma negociação com a minha família, pedindo para quebrar o princípio, entre aspas. Por quê? Porque quando o empresário vive de princípios, ele não sente-se subcarregado no dia a dia. Nós falamos dos 11 pilares da vida, onde encontramos o conjugal, o profissional, saúde, muito mais. Então, tenho que aprender qual é o momento, é priorizar. Os princípios nos ajudam a priorizar as nossas coisas, o nosso dia a dia. Eu pensar que preciso de sacrificar a minha família para levantar o pilar profissional, preciso sacrificar agora o pilar profissional para levantar o espiritual, sucessivamente. É saber jogar, é saber equilibrar, é flexibilizar, é ser o mais flexível possível. Dizem que não existe equilíbrio na vida, né? Nada é equilibrado, mas eu consigo entender o que eu posso baixar para levantar o outro. Saber focar no momento certo, qual pilar eu devo levantar. Ok, muito bem. A pergunta também é extensiva ao Oswaldo Nahombo. Oswaldo Nahombo, a nossa vida é sistêmica. Tu tens a vida profissional, tens serviço emocional, conjugal, praticamente filhos. Estes princípios auxiliam, então, a permanecer com a vida sistêmica? Auxilia? Muito bem. O Ezequiel já esteve a falar sobre princípios e também trouxe conceitos que abrangem todos os pilares da vida. Eu aprendi o seguinte: todo princípio acarreta uma consequência, mas os valores determinam uma certa responsabilidade. Sempre que você define um valor para si, você está a transmitir para si uma responsabilidade de cumprir aquele valor. Não é? Então, olhando para o MAS, o mapa de autoavaliação sistêmica, ou então a nossa vida de maneira sistêmica, não é? Que são todas as outras áreas da vida, nós vamos ver o quê? Que para cada área da vida, você tem o seu determinado princípio e tem um determinado valor. Não que seja unificado, mas é pessoal, porque cada pessoa tem os seus princípios, cada pessoa tem os seus valores. Mas o valor que eu defino para mim, pode ser o mesmo, não é o mesmo que esse aqui eu possivelmente possa querer definir para ele. Certo? Mas o princípio é o mesmo. Mas o princípio é o mesmo. Por exemplo, dentro dos princípios nós temos o governo. Eu tenho o princípio de me autogovernar, porque dentro do autogoverno eu consigo ter autodomínio, autogerenciamento, certo? E auto-organização. Dentro dessas três coisas, se eu souber primeiro governar a mim, eu consigo governar qualquer coisa. Se eu consigo dar o que não tem, certo? Se eu conseguir organizar primeiro a mim, eu consigo organizar qualquer coisa. Porque o que acontece? Se você falha com o princípio, possivelmente vais te corromper também com valor. Você quebra. Vais te corromper com valor. Porque se você... Repete. Se falha com o princípio, o que acontece com o valor? Falei o quê? Você disseste, se falhas com o princípio, praticamente... Pode se comprometer. Podes também acabar corrompendo o valor. Por quê? Porque todo o princípio tem os seus valores. Ok. Olhamos num detalhe. Vamos olhar para o pilar família. Certo? Há um princípio que é o quê? Mordomia.
Mordomia. O princípio de mordomia foi dado para quê? Para você cuidar o que tu foi colocado sobre a sua mão. Certo? E você tem a responsabilidade de cuidar da família, porque quem é um mordomo, ele recebe e multiplica. É o princípio do homem. Vai e diz a terra para se multiplicar. Mas você não vai se multiplicar de qualquer maneira. Não. Aí vem, primeiro, você cumpre o princípio, mas tens as suas responsabilidades sobre o princípio da mordomia. Que é o quê? Primeiro, o valor família. Mas agora, imaginemos. Tu tens o valor família. Tu dizes, para mim a coisa mais importante é família. Ok, boas. Mas você trabalha de segunda a sábado, sai de casa às 5 e volta às 23. Logo não tem congruência. A incongruência. E quando há incongruência, automaticamente você não vive a recompensa do princípio e também não vais te basear sobre a responsabilidade do valor. Logo, você não usufrui daquilo que o próprio princípio tem para te oferecer. Mas quem não cumpre princípios, sofre. Quem não cumpre princípios, sofre. Se você está definido na natureza, a lei da gravidade é um princípio. Se você se armar, está num prédio, não coloca paraquedas e se lançar, é claro que você não é um alienígena. Vais mesmo cair e vais te despedaçar. Porque você não cumpriu o princípio. Mas agora, quem tem valores, sabe, calma aí. Eu até posso me lançar pela fé. Mas os meus valores não me permitem. Entende? Então, um te orienta, o outro te direciona. O princípio vai te orientar do que é certo e do que é errado. E um vai te direcionar como fazer certo e como não fazer certo. Muito bem. O Osvaldo falou muito bem. Vou já passar a palavra. Vamos só, como o programa é nosso e vosso, a nossa audiência está aí. Olha, subscrevam quem chegou agora ao canal Podcast Sabedoria Ilimitada. Os nossos convidados, nossos especialistas, estão a falar sobre o tema princípios e valores muito pertinente. Não há ser humano que não tenha princípios, não há ser humano que não tenha valor. Por isso, fique aí. Além de princípios ou leis que regem a sociedade, temos a lei magna como a Constituição da República de Angola. Nós também temos princípios e valores que regem a nossa vida. E o Osvaldo Narombo falou e falou muito bem. As pessoas aqui têm o mesmo princípio, defendem o mesmo princípio, mas o valor diverge. Logo, o Ezequiel Mariano pode ter um princípio, o Osvaldo ter o mesmo princípio, mas os valores divergirem. Muito bem, Ezequiel, tendo a palavra. Vamos lá, exemplo, nós vivemos em Angola e Luanda, estamos a gravar em Luanda. Sabemos muito bem que há famílias, pais e mães que põem os valores e os princípios na família. Mas é um pai que sai 5 horas da manhã e regressa às 21 horas. O que é que acontece? Nós estamos a falar de princípios e valores. E o pai começa a pensar. Então, eu tenho... O Osvaldo disse muito bem que há pessoas que põem a família em primeiro lugar, com princípios, mas depois não... Eles chegam tarde e saem cedo. Eu tenho que aprender a pôr um deadline, tenho que aprender a pôr limites, tenho que aprender a entender os tempos, saber que, ok, o meu princípio é família. É família. Mas eu preciso ajudar essa família. Tudo que eu for fazer é para a minha família, benefício e para ajudar a minha família. Então eu tenho que aprender a negociar com a minha família para que eles entendam o motivo da saída do pai e talvez lhe dizer, olha, filho, ou esposa, irei trabalhar 5 anos e depois de 5 anos eu estarei mais presente. Exemplo, eu vivi 3 anos no Sequer. E saía 4h30 ou 5 horas para Morro Bento, na primeira loja da Ipaco. Mas eu via que o meu princípio é família. Eu queria pôr a minha família em primeiro lugar. Mas também uma família com fome não vive. Então tinha que arranjar sustento para a família. Nesta caminhada, eu fui negociando com a minha esposa e meus filhos, dizendo, olha, dentro de 3 ou 4 anos, iremos sair desse sofrimento. Ao sair disto, então comecei a criar condições
para viver os meus princípios, que é família. Muito Então, bem. nós temos que aprender que podemos pôr princípios e valores. O princípio é a nossa família. E organizamos uma data para irmos, para irmos cumprindo gradualmente os nossos princípios. Porque Muito aqui bem. em Angola e em Luanda, sair 4 horas e chegar 15 horas para pegar o filho, ir passear e ficarem Quase impossível. quase impossível, mas Muito não. bem, muito É bem, difícil, Ezequiel. mas não Aham. impossível. Não é impossível. Muito bem, o Ezequiel, ele defende o pilar família, ele defende o princípio família. Logo, é importante. Ele disse que se porventura você defende o pilar ou defende o princípio família, mas tu sais às 5, voltas às 21, não tens tempo de qualidade para o teu filho, quer dizer que há uma incongruência aí. Não é ecológico. Logo, foi a razão de ele praticamente priorizar a família e reestruturar. Ele disse que há coisas que parecem difíceis, mas não são impossíveis, como você às 15 horas levar um filho, ou ter tempo de qualidade para o filho, levá-lo para o restaurante, mas que é possível. É sim, porque tu és o protagonista da sua vida. O Oswaldo Narrombo falou algo aqui muito pertinente. Ele disse que quando tu não cumpres os princípios, corrompes os teus valores. Uau! Nossos seguidores, peguem a esferográfica, peguem a chave, peguem uma agenda. Quando tu não cumpres os princípios, corrompe os valores. Agora, queremos saber então, que valores são esses? Será que são valores monetários? Será que está-se a tratar de dinheiro? Será que... Que valores são esses? Tem-se dito que valores não se negocia, mas isso é o quê? Está-se a falar de empreendedorismo, está-se a falar de negócio. Então, Oswaldo, que valores são esses? Ok. Olha, valores. Valores são todas as coisas que você define como mais importante para a sua vida. Ok. Terra a terra. Não vai mudar a história, não vai mudar a bolsa, não. Terra a terra. Tudo que você define por mais importante para si, acaba se tornando um valor para si. Há valores que você conhece e há valores que você desconhece. Há valores que você os aplica de maneira consciente e há valores que você aplica de maneira inconsciente. Uau, uau. Inconsciente. Você, por exemplo, pode definir para si, eu sou verdadeiro. E você, de maneira consciente, ser verdadeiro em todas as ocasiões. Okay. Por quê? Porque também nós temos, não é? Nós acabamos por dizer que todo valor acarreta uma responsabilidade. Correto. Eu tenho a responsabilidade, se eu tenho como valor a verdade, eu tenho a responsabilidade em ser verdadeiro dentro, fora, na ausência como na presença, na luz quanto no escuro. Entende? Por exemplo, integridade. Eu preciso ser íntegro dentro e fora de tempo. Ok. Porque isto é um valor que tu defendes. Que eu defini. Sim. Agora, tem aqueles valores inconscientes. Tem aquelas pessoas que fazem tripa coração por uma coisa, mas quando você lhes pergunta, fizeste isso porque eles dizem, não sei. Não sabem. Ele tem aquilo como importante, mas não acha que aquilo é muito importante para ele. Por exemplo, nos relacionamentos. No início do relacionamento, o casal, os jovens casais, têm um ou outro como prioridade. Correto. Mas se vir uma gravidez, gravidez não, se vir um bebê, um deles possivelmente muda a prioridade. A prioridade, claro. Deixa de ser o marido ou a mulher, passa a ser a criança. Então, é ali onde, às vezes, ela muda o valor de maneira inconsciente. Mudou as prioridades de maneira inconsciente. Mudou o nível de importância segundo, por conta da circunstância e de maneira inconsciente. Então, valor o que é? Tudo aquilo que você define como mais importante para si se torna um valor. E o valor rege a tua vida. Todos os teus comportamentos, todas as tuas crenças, todos os teus hábitos, todas as tuas rotinas, todos os teus rituais que você tem feito, toda a tua cultura, todos os teus pensamentos, sentimentos e emoções estão todas ligadas aos teus valores. Fala-me dos teus valores, vais falar das tuas crenças. Fala-me das tuas crenças, vais falar dos teus valores. Fala-me dos teus comportamentos, estás a falar dos teus valores. Então, todos eles estão alinhados. É que nada fica desligado do outro. Porque a partir dos teus valores, das tuas crenças, tu também consegues ver qual é o princípio que ele define. Só que o que é que acontece? Os princípios
os princípios, por serem tão sutis, por serem tão simples, tão importantes, ou mais importantes ainda, por serem tão pesados, mas não são pesados, as pessoas acabam por negligenciar. Focam mais nos valores, porque é mais fácil você querer se responsabilizar do que assumir um estilo de vida que te exige o princípio. Na verdade, as duas coisas cooperam um para com o outro. Tu não consegues viver os princípios sem viver os valores. Então, também, se fores comprometido com os teus valores, acabas tendo o comprometimento com os teus princípios. Falou também aqui que o princípio praticamente rege os valores regem os princípios. E muitas das vezes, quando nós temos os valores, também aí estão intrínsecos às nossas crenças. Visto que a crença, quando falamos aqui de crença, nossos seguidores, não estamos a falar aqui de crença religiosa, estamos a falar de crenças ideológicas. Praticamente é algo que tu aprendeste desde a tenra idade e que tu tens aquilo como uma verdade absoluta. Então, como falou-se aqui de crença, então quer dizer que praticamente esse valor está intrínseco no ser humano, certo? É possível alguém viver e conviver inserido na sociedade sem esses valores? É assim, os valores variam de pessoa a pessoa. Está aqui o Ezequiel, estou eu, certo? Nós os dois podemos ter o mesmo valor, mas comportamentos diferentes. Possivelmente por conta do nível de importância. Entendes? Possivelmente pelo nível de prioridade ou a necessidade da recompensa do mesmo valor. Vem também fatores culturais, vem fatores educacionais, entendes? E isso tudo pode diferenciar. Nós os dois temos o mesmo valor, mas agirmos de maneiras diferentes. Mas se fazermos as coisas certas, segundo a responsabilidade do valor, estamos a fazer a mesma coisa, só que vamos falar, vamos traduzi-lo de forma diferente. Ezequiel. Já estava preocupado. Eu já Ezequiel. Trazemos um pouco para o mundo empresarial e de empreendedorismo. Eu devo viver os meus princípios todos os dias para ter os meus valores. Encontramos nas empresas escrito valor, valores, integridade, missão, valores, integridade, respeito, amor ao próximo, o bem, tudo e mais tudo alguma espelhado. Coisa. Mas por trás desses valores existem alguns princípios. Quais são os princípios para que os clientes entendam o nosso valor? Exemplo, vamos meter espiritualidade. Um princípio, espiritualidade. Mas nós temos um exercício por trás para termos essa espiritualidade. Para um empresário, ele sabe, para uma espiritualidade, todo mundo tem que chegar às 7 horas da manhã, sentamos, oramos, meditamos. Existe uma rotina por trás diária, para refletirmos esses valores. Como exemplo, nós encontramos os nossos sumos. São sumos naturais. O nosso valor principal é o bem-estar. Nós queremos trazer saúde. Ser humano. A nossa missão é trazer saúde. O nosso valor é amor, é integridade, é respeito. O que acontece? Se um cliente abrir agora um frasco de sumo e sentir o cheiro de álcool, isso irá confrontar ou será uma incongruência com nossos valores, que é um estilo de saúde, um estilo de vida saudável. Então aí estaríamos romper os nossos valores, porque ele encontrou o cheiro álcool misturado no nosso sumo. Incongruência. Para não ter álcool no nosso sumo, existe princípio. Esses princípios, os funcionários e as pessoas que executam os sumos, eles devem saber, são as obrigações por trás... Preservar, certo? Preservar sim, por trás, sim, no ato de fazer os sumos. Então, os empresários, empreendedores, devem saber que para os teus valores serem bonitos, para os teus clientes, existe uma responsabilidade por trás. Isso são os nossos princípios. Isso nós devemos entender como fazer, quando fazer, por que fazer, quem irá fazer. Porque eu, ao contratar uma pessoa, tenho que pensar, o meu princípio é lealdade.
então tenho que contratar funcionários leais. Muito bem. Se eu entender o princípio do meu funcionário e o princípio do funcionário combinar com os meus princípios, eu contratar, os nossos valores serão automaticamente refletidos nos nossos clientes. Ok. Uau. Porque eu digo assim, princípios, as pessoas não veem em nós, mas os nossos valores são os resultados dos nossos princípios. Ok. Uau. Profundo isso. Pronto. Muito bem, muito bem. E falando também sobre princípios, valores, hoje, Ezequiel, qual é o valor que tu não negocias? Tem-se dito que há valores inegociáveis. Hoje, qual é o valor que tu não abres mão? Na minha vida é uma forma sistêmica. Eu tenho momentos que priorizo alguns valores. O primeiro valor é Deus, não tem como. Deus em primeiro lugar em tudo que faço. Uau. E isso aprendi de uma forma inconsciente, como o coach Osvaldo diz, que há valores e princípios que nós ganhamos inconscientemente. Uau. E no princípio eu comecei a dizer que nós ganhamos alguns valores e princípios com nossos pais. Muita gente aqui é temente a Deus e aprendemos que buscar o reino dos céus, tudo lhe será, e tudo nos será ok, acrescentado. Então, o primeiro valor que eu não é inegociável é Deus. Se alguém dizer, olha, para de orar, para de crer em Deus, vamos te dar 3 bilhões de kwanzas, é impossível. Ele é o dono de tudo, então não tem preço. Do ouro e da prata. Esses são os valores que primeiro Deus, segundo família. Muito Porque bem. nós, como empresários e empreendedores, trabalhamos para a nossa família. Ok. Uma pessoa sem família, acho que não podia ter muita força, assim, muita carga, muita energia. Motivação para trabalhar. A família. Porque Ok. aquele beijinho na esposa, aquele olhar do filho ao sair e quando regressas, um sumo, uma fruta, uma banana, para ter dinheiro também é preciso trabalhar. Então, a família fica em segundo lugar. Terceiro lugar, parentes. Uau. Muito importante, porque também... Teus antecedentes, né? Sim, nós devemos honrar os nossos hoje pais, aqui por conta deles. porque está na Bíblia, instrua um menino o caminho onde deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Nesse caso, se eu não me desviar dos caminhos que os meus pais ensinaram, então devo honrar e respeitar Teus pais, essas pessoas. Constelação familiar, E daí fala muito vem sobre isso. O resto é bônus. Isso são... Eu gostaria Muito bem, de trazer Osvaldo. uma coisa. Extensivo depois também a ti a pergunta. Qual o negócio? Eu gostaria de trazer uma coisa que muito faz confusão sobre os princípios e valores. Ok. Nós já definimos o que é o princípio e o O que é que? um valor. O que são valores, É que sim. poucas pessoas sabem diferenciar o que é um princípio O que é e um e o que é o outro. E eu não julgo nem aponto o dedo, porque às vezes as pessoas não vão a fundo, Para a definição, certo? além da definição, para a essência de cada palavra, de cada significado. É assim, são poucos princípios, mais valores. Ok. Valores há para tudo. Princípios não existem para tudo. Ok. Porque primeiro princípio de Deus, para mim, organização. Não há ser mais organizado que Deus. Realmente. Não há ser mais organizado que Deus. Olha só como é que Deus é tão organizado e Ele nos ensina isso. Primeiro, Deus, ao criar, primeiro, faça-se luz. Você já imaginou se Deus criasse primeiro a terra sem luz? Ou cria primeiro o homem. Não tem água, não tem terra, não tem luz. E a comer o quê? Entende? Só que cada fase da criação foi intencionalmente para a próxima fase. Ok. Então, primeiro princípio, organização. Outro princípio, honra. Muito bom. Honra. Quando Deus coloca lá nos mandamentos, olha só que há 10 mandamentos. Dos mandamentos existem 10 mandamentos. 6 é do homem para o outro homem e apenas 4 é do homem para Deus. O primeiro até o quarto é do homem para Deus. Não terás outros deuses além de mim. Não adorarás outros deuses além de mim. O sábado, e acredito que não profanarás o nome de Deus em vão. Esses são 4. São 4. Mas é só do homem para Deus.
Mas agora, do homem para o homem, é não adulterarás, não fornicarás. Mas o primeiro princípio do homem para o homem, Não, certo. vem o primeiro mandamento. Caneca. O primeiro mandamento Sim, sim. do homem para o homem, vem o quê? Honrar os teus pais, o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se Prolonguem na terra. Repara, Uau. princípio, honrar os teus pais. Recompensa, para que os teus dias se prolonguem prolonguem na na terra. terra. Outro princípio, semeadura. Não tem como você colher se você não semear. À medida com que você semeia, à medida com que você vai colher. Dai ser-vos a dado em boa medida, recalcada, sacudida e a transbordar, vos colocarão. Primeiro, dai e ser-vos a dado. Em boa medida, recalcada, sacudida e a transbordar, vos colocarão no vosso regaço. Quer dizer que, primeiro princípio é semeia, depois de você semear, saiba que a colheita vem. A lei do plante, certo? Prosperidade. Ainda vigora. Prosperidade. Nosso Deus é um Deus Próspero. próspero. E Ele Muito bem. colocou a prosperidade em tudo. Não há nada que existe na terra que não é próspero. Deus não colocou nada na terra que não se reproduz. Ok. Tudo se reproduz. As plantas se reproduzem, os mares se reproduzem, as águas se reproduzem, os animais se reproduzem, reproduzem. o homem se reproduz. Entende? São princípios. Mas agora vamos lá olhar para os valores. Amor. Amor é um valor, não é um princípio. Ok. Amar o teu próximo como a ti Como a ti mesmo. mesmo. Não tem uma sub-responsabilidade sobre o princípio. Entende? Outro valor, respeito. Você tem que respeitar o teu próximo para que seja respeitado. Uau. É valor. Integridade, um valor. Uau. Não é? Então, se soubermos separar o que é um princípio, que também, na verdade, não digo que é fácil, e é uma coisa que passa muito, mesmo se você procurar em literatura nas redes sociais, no YouTube, Google, coisas assim do gênero, tem Dificilmente muita gente a encontro. falar de valores, De valores, mas poucas a princípios. falarem de princípios. Claro. Se você colocar princípios, você vai ver princípios religiosos. Nunca vê os princípios possíveis de profissionais, familiares. Por quê? Porque é uma coisa muito sutil, muito simples, que você precisa se entregar para entender, porque os princípios entendem-se. Porque se você não entender, você não vive. Ok. O valor não. O valor, entendendo como não, desde que te seja transmitido, você o faz. Ok, muito bem. Ezequiel. Olá, Ezequiel. Os princípios e valores. Boa. No empreendedorismo e na empresa, nos empresários. Eu tenho, para quem eu sou do Sul, né, filho de camponês, e acho que mais de 50% dos angolanos são filhos de camponês. E tem um ditado que meu pai ensinou, disse: a preguiça que fizeres na lavra irá te acompanhar em casa. Preguiça é por desrespeitar os teus princípios, os teus valores serão comprometidos. Preguiça lá na frente, pobreza e muito mais. Por quê? Carência. O princípio do trabalho da semeadura falhaste. Por quê? Nós estamos, os empresários, os empreendedores, vamos usar apenas os empreendedores, eles deixam de fazer o que é obrigado. Eles deixam de fazer as suas obrigações para esperarem um resultado. Bom, é impossível. Aí é onde está. Eu sei. A lei é comprar e vender, comprar baixo e vender alto. Não comprar o que não precisas ou não gastar o que não tens. Então, se o empreendedor fecha os olhos desses princípios, ele vai esperar valores também diferentes. Hoje está na moda, hoje todos os empreendedores e empresários, nós trabalhamos muito na área com o coach Osvaldo, trabalhamos na área da inteligência emocional e também financeira. É sabido que um princípio que o empresário deve ter é a inteligência emocional e a inteligência financeira. Porque podem comprometer os seus valores. Vamos lá, a pessoa vai chamar naquele empresário é gatuno. Por trás desse nome de gatuno, ou de caloteiro, ou de qualquer coisa, houve princípios que ele não cumpriu no passado.
Ele tentou fazer um corta-mato, ou então Escolher o atalho. E atalho não é caminho. Não, Nunca foi. nunca Se fosse, será. Então, é nesses corta-mato ou passada de atalhos que encontramos resultados lá na frente. Então, para nós empresários e empreendedores, devemos saber sempre conhecer os nossos princípios, os nossos valores, e estamos passo a passo no controle dos nossos princípios. É difícil, mas não é impossível. O que eu quero colher no futuro, eu devo começar a plantar hoje. Plantação é difícil. Semear é difícil, plantar é difícil, mas colher é a coisa mais fácil. Então, nós vamos colher os nossos valores e para semear, iremos usar os nossos princípios. Profundo, Ezequiel. Semeamos os princípios e nós vamos colher os nossos valores. Porque quando nós não cumprimos os nossos princípios, nós corrompemos os nossos valores. E aqui também podemos fazer a conexão e a colação da lei do planta. A lei do planta ainda vigora, porque nós colhemos aquilo que plantamos. E foi bem dito aqui pelos nossos especialistas. Logo, é importante que nós conhecemos esses princípios. É importante que nós conhecemos os nossos valores. E agora eu gostaria de saber, é possível alguém que não se conhece saber quais são os seus princípios? É possível alguém que não se conhece saber quais são os seus valores? Porque pessoas que vivem no piloto automático, infelizmente essas pessoas desconhecem-se. Quando eu digo desconhecimento, é desconhecer o seu caráter, é desconhecer a sua reprogramação emocional, é desconhecer praticamente quais são, então, as motivações que o regem. Por quê? Porque há pessoas que vivem no piloto automático, simplesmente não têm projeções de vida e praticamente como é que é feita essa transição. O Osvaldo disse muito bem que há pessoas que vivem os seus princípios de uma forma inconsciente. Nós, muitos angolanos, eles são cristãos e crescemos no mundo religioso. Muitos dos princípios que nós temos na nossa vida, tiramos são da baseados... Bíblia e aprendemos com nossos pais. O que acontece? As pessoas vivem de uma forma inconsciente os seus princípios. É preciso fazer coaching, umas sessões de coaching, contactar nos especialistas, o Osvaldo, a Batalha, Ezequiel e muito mais, para poder encontrar-se ou conhecer-se, o autoconhecimento. Uau. Porque nós estamos aqui a falar de princípios e valores também. No passado não sabíamos isso. Estudamos, nos formamos para isso, para ajudar os nossos irmãos angolanos e não só para conheceres a verdade e a verdade se libertará. Meu povo padecerá por falta de conhecimento. E as pessoas só não sabem o que é princípio e valor porque não existe ninguém para ensinar ou ninguém para explicar. Isto que estás a viver são princípios. Esse resultado que tens, esses valores que tens, são fruto dos teus princípios. Quem é o teu pai? Meu pai é pastor, meu pai é obreiro, meu pai é empresário. É por isso. Porque és assim. Porque ele viveu os seus princípios de uma forma inconsciente. Exemplo, eu não sou empresário da primeira raiz, da primeira água, sou da terceira, de uma família onde todo mundo é empreendedor. Terceira geração, certo? Há princípios que eu aprendi de uma forma inconsciente. Exemplo, a minha mãe, meu pai, minhas irmãs já ensinaram. Quando tens o teu dinheiro e não consegues cuidar do teu dinheiro, o outro não irá te emprestar o dinheiro dele. Porque o teu conseguiste roer e o outro tem medo de te dar quê? De te dar quê? O dinheiro dele. Sim. O teu pouco não foste fiel, o pouco do outro também não serás fiel. Neste caso, a princípio, nós já sabemos que as mães na praça, exemplo, acho que aqui muita gente tem mãe zungueira. Tia zungueira, pai zungueiro, na praça é muito mais. Eles já sabem que o princípio é chegar cedo na praça. O princípio, os valores que ela deve ter é falar com os clientes, chamar bonita, aquelas palavras de apreço e validação para este cliente. Mas por trás daquele mamá bonito, cliente bonito, eu estava no Quilão, na Praça do Hoje ainda,
E encontrei um menino e ele disse: moço do Quilamba, compra essas meias bonitas. Isso são os valores dele, que é validar os outros. Por trás desse tem um princípio, que é respeitar o próximo como a si mesmo. Então ele respeitou-me e chamou o moço do Quilamba, uma forma de gatilho, Certo, bom gatilho. de pertencimento, para poder vender o produto dele. Nós, como empreendedores, devemos viver muito, muito os nossos princípios, que herdamos dos nossos pais, da nossa mãe e de quem um dia nos cuidou. Uau. Porque nós somos mais velhos, crescer sozinhos, não fomos abandonados. Existe sempre alguém que nos passou os seus princípios e valores de uma forma inconsciente. Onde nós entramos como coach? Nós entramos para despertar ou consciencializar pessoas de que estes são teus princípios e estes são teus valores. Deves aprender a viver isto, deves aprender a viver isto. Exemplos, os nossos amigos, uns chamam Mamadou, eritreus muçulmanos. Eles têm princípios em não consumir carne de porco ou derivados de porco. Se passamos em várias cantinas desses libaneses, mamadous, desses restaurantes deles, não encontras. Isso é o princípio deles. Eu não consigo ver, eu vou ver os valores, o princípio dele é não consumir a carne de porco. E os valores dele, nós vamos ver os restaurantes dele, tudo diferente. Hoje, há pessoas que dizem assim, eu quero comer, eu só vou comprar na cantina do Mamadou próximo, porque eu tenho certeza de que toda a carne que lá vende não é de porco. Hoje nós encontramos também alguns restaurantes que vendem carne, está escrito Alá. Já viram? Halal. Aquilo é um símbolo. Diz assim, aqui vende-se uma carne que não é derivado de porco. Vende-se uma carne que qualquer árabe pode entrar e comprar. Isso que eu digo, por trás de valores existe princípio, e esses princípios têm que ser vividos. É difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível, nossos seguidores, realmente. Então, vá, subscreva Podcast Sabedoria Ilimitada para receber as nossas notificações. Também nos foi dito aqui pelo nosso especialista Ezequiel Mariano que praticamente é possível você viver com os seus princípios inconscientemente. Por quê? Porque aquilo é inserido desde a tenra idade. Tu aprendes e muitas das pessoas, eles começam por aprender os princípios ou seguir os princípios religiosos, que muitas desses princípios são difíceis, mas não é impossível de segui-lo. Então é possível porque você que está inserido na sociedade, ali mesmo você começa já a se inserir nos princípios e você vai crescendo com estes princípios. Mas também ele disse que nem tudo nos convém. E ele deu a exemplo também desses malianos, que eles seguem a regra e os princípios. Eles não vendem carne de porco e simplesmente eles cancelam. Mas porque eles sabem que aquilo não é princípio deles. Eles cumprem o princípio e não corrompem os seus valores. Mas então, quais são os princípios e valores importantes para a vida de um ser humano? Eu começaria por organização. Primeiro, vamos começar a falar por princípios. Organização. Você só vê o além depois de estar organizado. Quem está desorganizado nunca vê as coisas sutis que lhe estão ou a limitar ou a incapacitar de fazer as coisas. Primeiro, organização. Quando você se organiza, eu aprendi um conceito que diz assim, a vida está nos detalhes. A vida está nos detalhes. E só vê detalhes quem está organizado. Porque quanto mais organizado, mais detalhista você se torna. E esse princípio da organização que leva a um outro princípio que é da qualidade, que é da eficácia. Muito bem. Ou da eficiência. Por quê? Porque quando você é organizado, por exemplo, para o Paco, ter essa qualidade, eles precisaram primeiro se organizar. Depois de se organizar, a organização, os detalhes mais simples e mais rigorosos que eles tiveram que colocar
em evidência para a vida deles, acabou dando uma certa qualidade. Qualidade, realmente. E essa qualidade lhe leva ele a honrar o cliente, que também é um princípio. Porque ele sabe que se ele der algo de qualidade, o cliente vai se sentir honrado. Fideliza também. E fideliza o cliente. Cliente. Agora, ele ao honrar o cliente, ele está fazendo o quê? Está a levar a cumprir um outro princípio. Que é o quê? De semeadura. Ele está a semear. Entende? Ele semeia. E ele, quando semeia, ele leva a um outro princípio. Prosperidade. Porque sempre que ele honra alguém com qualidade, de maneira organizada, ele prospera. Uau. Muito bem. Agora vamos lá tentar acolar alguns princípios aos valores. Autodomínio. Você tem um amor próprio. Uau. Você só tem autodomínio, você só consegue dominar a si mesmo quando você ama a si mesmo. Você só tem qualidade quando você tem organização. Ok. Certo? Você só tem disciplina, comprometimento, você só tem disciplina, comprometimento, você só tem consistência e eficiência quando tem organização. Tem organização. Você só prospera quando você tem uma educação financeira. Ok. Você só é um mordomo, que é o princípio da mordomia, quando você sabe cuidar dos talentos que Deus te coloca, que é o quê? Que vem do valor de quê? Você precisa cuidar das coisas pequenas, porque quem ama as coisas pequenas, muito lhe é acrescentado. Certo? Então, sempre que você cumpre um princípio, automaticamente estás a cumprir um outro. É como a palavra de Deus diz. Se você tiver a cumprir os 9 mandamentos e tiver em falta num, estás em falta com todos. Automaticamente. Mas agora, o que que eu às vezes ensino nas minhas mentorias? Nós às vezes, é um modelo que nos foi ensinado. Sim, sim. Nós queremos organizar tudo na nossa vida, quando na verdade você não vai controlar nada. Pega uma única coisa. Tem que ter foco, certo? Pega uma única coisa. Eu, por exemplo, o que me deu vida foi o autogoverno. Eu disse, calma aí, o que está a fazer com que eu não alcance grandes resultados é porque eu não sei me governar. Ok. Então, eu coloquei como principal princípio para mim. Eu primeiro vou me autogovernar. Quando eu decidi me autogovernar, comecei a me auto-amar. Quando eu comecei a me auto-amar, comecei a me auto-organizar. Quando eu comecei a me auto-organizar, comecei a me auto-comprometer. Então, é uma cadeia é como se fosse uma escada de etapas. É que você, ao cumprir a primeira, te dá a chave da segunda. Da segunda, ok. E uma te empurra sempre para a próxima. Então, princípios. Autogoverno. Chave. Integridade. Desculpa. Autodomínio. Que é o governo. Honra. Essa chave. Se você não honrar o teu pai e a tua mãe... Até dizem que se você não honrar a tua esposa ou teu esposo, a tua oração não passa do teto. Só por causa de honrar só a tua mulher. Se não honra a tua mulher, tua oração não passa do teto. Está lá também escrito em João, em 3 de João. Certo? Honra. Semeadura. Aprenda a semear. A lei do plantio ainda vigora. Né? A lei do plantio ainda vigora. Ainda vigora. A gente colhe o que planta. Aprenda a semear. Tudo que você investir para si, tem retorno para si. Uau. Você nunca vai investir algo em si e que vai ter benefício para o terceiro. Pode começar em terceiros. Assim como esse podcast. Ele começa por beneficiar as pessoas que estão nas suas casas, na audiência. Mas tu não estás distante dos benefícios. Os benefícios vêm no tempo certo, porque você merece. Muito bem, muito bem. É de extrema importância, meus seguidores. O Osvaldo Narrombo, especialista que está nos falando de princípios e valores, teve a falar algo preponderante. É preciso ter foco. E frisar aqui que foco não é nós olharmos em tudo, mas sim nós abdicarmos do que é interessante também para nós, para podermos priorizar uma só coisa. Então tenhamos foco, tenhamos valor. Ezequiel, como é possível alguém que desconhece os seus valores
poder resgatá-lo. Alguém que desconhece os seus valores, poder resgatá-lo. Será que essa pessoa já nos disse aqui que geralmente nós podemos pegar, muitos de nós pegamos os princípios religiosos, muitos de nós inserimos na sociedade. Se essas pessoas quiserem viver os valores, mas não os tendo, como essas pessoas fazem para poder então resgatar? É fácil, é entender o que nós temos escolhido no dia a dia. Se és um empreendedor e precisas saber os teus princípios e os teus valores, é só ver nos teus resultados. Ok. Se forem bons, é porque teus princípios são bons. São bons. Se forem errados, é porque teus princípios São errados. Então, em função, os meus resultados hão de editar os meus princípios. Hoje eu estava a partilhar com meus funcionários, é que o funcionário, quando vem, ele pensa que veio trabalhar para mim. Não, vou trabalhar para ele, porque ele está a semear para ele, não para mim. Independentemente de estar trabalhando na tua empresa. Claro, porque ele se transforma em um intraempreendedor. Hoje, um funcionário que não é intraempreendedor, ele corre risco de não escalar, de não ter a sua empresa. Ok. Porque um bom funcionário dentro da empresa também será um bom chefe, um bom dono de empresa, um bom empresário. Muito bem. Então, um funcionário medíocre dentro da empresa também pode ser um empresário fora, sem alta performance. Sem alta performance, nesse caso. O que é que nós aprendemos hoje? Os princípios é semear. É a lei da semeadura. Eu devo saber o que hei de semear para escolher, para saber o que hei de colher. Eu devo me sacrificar hoje para ter benefício amanhã. Paga hoje, brinca amanhã. Não pagar amanhã sofrerá. Nós devemos sempre entender por que estamos a fazer alguma coisa. Por que estamos a nos sacrificar por esta coisa? Qual é o benefício futuro daquilo? Se nos sacrificamos por alguma coisa e esta coisa amanhã nos trazer dor, é porque os nossos princípios nos levaram a este lado. Então eu devo sentar, pensar, eu sinto dor porque perdi a minha empresa. Quais são os princípios que eu não cumpri? Não cumpri. Muito bem. Eu dizia que sou fiel com meus funcionários e com meus clientes. Afinal de contas, roubava, enganava, falsificava impostos. A AGT chegou, fechou, encerrou a empresa. Porque eu quebrei um dos princípios no passado. Então, quem não sabe, para entender melhor os seus princípios e valores, senta, respira fundo e pensa nos seus resultados. Analisa. O que eu tenho estado colhendo hoje? O que eu tenho? Perdi a minha empresa. Quebrei um princípio no passado. Perdi a minha esposa. Quebrei um princípio no passado. Perdi um funcionário bom. Provavelmente eu perdi um princípio no passado. Porque o Osvaldo disse muito bem que um princípio é organização. Organização tem um princípio. Primeiro é organize a sua vida. Uau. Sente e vê por que estás a falhar. Organize. Melhore o que está bom. Melhor que está bom e corrija. Corrija que está mal. Olha, o Ezequiel falou algo muito preponderante. Ele disse até que ele transparece a seus funcionários. Ezequiel mostrou que ele realmente faz o que fala, que ele cumpre os princípios, que ele passa aos colaboradores dele, que ele não está aí para trabalhar para a empresa, está a trabalhar para ele. Uau, isso é muito profundo. E Osvaldo, gostaríamos de saber aqui, tu, como coach, quando os teus coaches te procuram e tu notas que não tem valor, não tem princípio, desconhecem, e essas pessoas vivem no piloto automático, como é que tu auxilias essas pessoas? É simples. O auxiliar uma pessoa é porque ela já se permitiu a ser auxiliada. Muito bem. Não tem como ajudar alguém, não tem como ajudar alguém que não queira ser ajudado. Ok. Então, é fácil quando há uma certa aceitação, permissibilidade da própria pessoa. Por parte da pessoa. Por parte da pessoa. Correto. Aí facilita. Facilita. Mas nós começamos com 3 coisas. Primeiro, ele tem que ter humildade. Tanto os princípios quanto os valores, se você não for humilde,
tem Você como não você vivenciá-lo. Ok. Não tem como. Humildade para quê? Para ele se expor a toda a natureza contrária ao estilo de vida que ele já tinha, porque se ele está querendo mudar é porque o estilo de vida Porque é algo contrário. não está correto, porque algo certo? não está correto. Sim. Então ele tem que se expor à natureza contrária para melhorar. Primeiro essa humildade. Trazer a verdade em si. Porque quando você traz a verdade em si, você tira todas as vendas da cegueira espiritual, emocional, física, qualquer tipo de cegueira que te aprisionava a um tipo de vida. Tem-se dito que quando você se permite ou mostra a tua vulnerabilidade, você está se predispor a crescer. Um dos princípios, se você reconhecer, você muda. Ok. Só muda quem reconhece. Quem reconhece. Ok. Quando você permite a si mesmo dizer, calma aí, eu não estou bem. Ainda que tu não faças um desejo, só o facto de você ter reconhecido, Começa a cura. automaticamente começa a cura. Uau. Porque o universo vai começar, eu digo universo ou Deus, certo? Vai começar a te trazer possibilidades para que você inverta aquele quadro. Há uma coisa que as pessoas não entendem. Os princípios não fazem milagres. Não fazem milagres. Repara no detalhe. Por exemplo, um pai maltrata a família. E ele reconhece, bom, eu maltrato a minha família. Boas. Mas ele ainda que orar, não vai acontecer um milagre de que a família de repente vai ficar boa. Não. O universo vai lhe dar oportunidades dele começar a ser melhor. A se rever. Primeiro se rever, ele já se reviu, não é? E começar a melhorar. Por quê? Os princípios te dão as oportunidades para você viver como ele manda. Aliás, por cada dia nos é dado uma oportunidade para ser nossa melhor versão. O teu passado não tem que definir o teu futuro. Então, quando você reconhece, automaticamente, no período que você reconhece, você já reconheceu que você precisa mudar. Boa. Agora o universo vai te dar oportunidades de você melhorar. Quais são as oportunidades? Se você mentia, começa a trazer oportunidades para que você passe a ser verdadeiro. Se você roubava, começa a te trazer situações adversas para você resistir e não roubar e ser fiel. Porque só o oposto. Ele vai continuar a te trazer porque é as evidências de uma repetição que você vai mudar um certo hábito. Olha só, hábito nenhum muda-se. Não se muda nenhum hábito. Você que está aí em casa, porque eu quero mudar, você não vai mudar nada. Na tua vida você não muda. Você só substitui os hábitos. Ok. Eu não estou aqui para falar de hábitos de hoje, não é meu dia, certo? Mas é assim, na vida, tudo que entra na tua vida não sai. Tudo que entra na tua vida, nada sai. Não adianta só se mentir. Nada sai. A única coisa que você precisa fazer é ressignificar. É substituir o mal por um bom. Por exemplo, eu tenho um mau costume de todas... Bateu sexta-feira, discoteca. O hábito está ali, enraizado. A única coisa que você vai fazer é substituir o hábito. Em vez de você ir à discoteca, você vai ficar em casa assistir a televisão. Você só substituiu o hábito. Que depois, o hábito é uma repetição consistente da rotina. Você vai mudar o hábito vai mudar a rotina, e a rotina vai mudar o comportamento e automaticamente tudo. Muito bem, infelizmente estamos na nossa reta final e você que está aí em casa, vosso programa, fiquem ali, subscrevam, podcast Sabedoria Ilimitada, o nosso tema Princípios e Valores para você que só chegou agora. Muito sinceramente, falamos muito para você que chegou já na reta final, depois vais poder analisar mais a posterior, mas eu não vou deixar esses especialistas extraordinários saírem daqui sem nos deixar indicadores que fazem com que as pessoas possam então alavancar as suas vidas, que são princípios ou valores. Eu vou deixar o critério dele, por favor. Últimas deixas, 3 princípios ou 3 indicadores indispensáveis para que as pessoas então possam alavancar princípios ou valores. Princípios e valores. Como empreendedor e empresário, é o seguinte: eu sei muito bem o que preciso com os meus negócios. Uau. Eu sei o que devo dizer não, o que devo dizer sim. Porque eu tenho uma recompensa no futuro. Muito bem. Então eu tenho que entender o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer.
o princípio de gratidão. Eu devo ser grato, primeiro a Deus e grato aos meus funcionários. A quem só sabe grato pedir, não sabe a agradecer. todo mundo que está comigo, porque Ok. são essas pessoas que irão me levar ao resultado esperado. Muito bem. Então eu tenho que sempre agradecer Uhum. ao universo, a Deus, aos funcionários, à esposa, à família, todo mundo. Se sermos gratos a pessoas que estão próximo de nós, então infalivelmente teremos sucesso e Ok. seremos prósperos nos nossos negócios. Hoje, o meu conselho que eu deixo para os empreendedores é: desenhe os seus princípios, desenhe as suas obrigações, organize a tua empresa, Muito organize tudo o que é possível para que a tua empresa alavanque e tenha mais alta performance, nesse caso. Uau. É simples, é fácil. Nós estamos a lançar agora uma empresa, uma mini incubadora, Ok. que iremos tratar documentos e muito mais de várias empresas, empreendedores, empresas pequenas, de um funcionário, de 2, de 3. Por quê? Mais de 90% das empresas que não conseguem crédito bancário Ok. é por falta de uma organização contabilística, segurança social e IRT muito mais. Nós já estamos a trabalhar com mais de 15 empresas. Ok, muito E graças a Deus, dentro de 3 anos ou 2 anos, eles podem buscar créditos bancários para alavancar os seus negócios. Ok, Porque aí é o princípio da organização. Vamos semear hoje a organização nos nossos negócios e no nosso startup, e amanhã teremos recompensa de grandes empresas. A lei do plano. A lei do implantar. Muito Hoje o bom. empresário, o empreendedor acha que não pode pagar segurança social, não pode pagar RT, não pode pagar imposto, porque acha que não, vou ver da micha, já fiz uma fatura aí. Isso está acumulando, está a deixar de cumprir os princípios da semeadura e da organização. E amanhã, depois de 3 meses, 3 anos, teria o banco pedir empréstimo, o banco não lhe dá, dizendo assim, a preguiça que ele fez 3 anos atrás é o resultado dele não conseguir o empréstimo bancário hoje. Então, fechando o ditado do meu pai, mais uma vez, a todo ele devo honra e lhe agradecer mais uma vez, diz assim: a preguiça que fizeste na lavra irá te acompanhar aonde? Em casa. É simples. Podes mentir à tua esposa que fui à lavra, trabalhei, teus filhos, pode ser. Mas depois não vai escolher. Mas a fome, quando chegar em casa, aí vai ditar os teus princípios e os teus valores. Ok, muito bem, Osvaldo, por favor, 3 indicadores ou 3 princípios ou valores que são indispensáveis, então. Primeiro, aprendizado. Uau. Primeiro, aprender. Dentro do aprendizado, coloca uma responsabilidade, um valor, ler. Okay. Eu, quando leio, eu me sinto nobre. Leio, eu me sinto nobre. Porque a leitura, desde a criação, desde a evolução da raça humana, a leitura sempre foi para pessoas nobres. Leitura não é para qualquer pessoa. Porque a verdade está na leitura, está no conhecimento. Aliás, e só os nobres... a maior moeda agora, se nós formos a ver, pelo menos na minha vida, é o conhecimento. Eu com conhecimento em qualquer lugar do mundo em que eu esteja, eu abrindo a minha boca, eu sobrevivo. Ok. Primeiro, ler. Seja nobre lendo. Você nunca vai ter contato com Karl Marx, mas eu já tive lendo. Você nunca vai ter contato com Einstein, mas eu já tive lendo. Certo? Okay. As pessoas que eu não consegui alcançar de maneira precisa, próximo, temos alcançado de maneira especial. Não é? E assertiva, pegando um livro. Primeiro, ler. Quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Segundo, preparação. Okay. Nunca espera a oportunidade para se preparar. Prepara-se sempre para depois aguardar a sua oportunidade. Quando a oportunidade melhor chegar, já estar está preparado e não ter a oportunidade do que ter a oportunidade e não está preparado. Há uma passagem de Maxwell que diz assim: a oportunidade na mão do tolo é o desastre de toda a humanidade. A oportunidade na mão do sábio é o crescimento e a prosperidade de toda a humanidade. Então, se você estiver preparado, automaticamente tudo que lhe for confiado na sua mão
você saberá dar o seu devido resultado. E Muito terceiro, bem. brother, meu brother, uma vida sem Deus é nada. Uau. Não importa que tipo de espiritualidade você tenha, não importa se você é do de cima, do de baixo, do lado, mas a principal necessidade, carência de um ser humano, desorientado é a falta de uma fonte. E essa fonte é que lhe dá uma certa origem. Você não está perdido, a tua origem é essa. E quem tem a origem é só um Deus. Agora, ser qual tipo de Deus, isso Volta é a fonte, muito Um bem. minuto. Sim, Sobre um o princípio segundinho. de Um Deus. segundinho, está mesmo na reta final. Meus colegas empreendedores e empresários, é o seguinte, Oh. sempre que acordares, não esqueça orar e meditar a Deus. Uau. Ou ao... Pode ser, Deus não que ser ele Deus, quer. pode ser ateu, mas tenha algo, Uhum. tenha alguém superior a ti que possas honrar e meditar para esta pessoa. Muito Pelo menos bem. 5 minutos, esteja presente contigo mesmo, ore, medite, só assim podes sair para trabalhar. Oh, eu vou lhes agradecer. Estamos mesmo na nossa reta final. Gratidão pela vossa presença. Muito obrigada por honrar este podcast de Sabedoria Ilimitada com a vossa presença. Já agora, agradecer o brinde que trouxe-nos a uma cesta linda. Muito obrigada. E para ti que estás aí, sim, nosso e vosso programa também é seu. Vá subscrever para receber as notificações. Gostou do nosso tema? Princípios e valores? Mete o teu like, mete o teu gosto. Então esteja aí, tenha foco. E eu disse aqui, peguem a chave. Começo, continuidade e conclusão. 3 princípios. Peguem a chave, conhecimento, habilidade e atitude. E falou-nos bem, falaram muito bem os nossos especialistas. Fiquem ali, fiquem ligados. Próxima quinta-feira teremos mais outros especialistas aqui. Podcast Sabedoria Limitada, sua agregação de valor. Esteja aí ligado, traremos mais especialistas e mais outro tema. Nunca pare de lutar, nunca te anules para caber na vida de outrem. Até já, até a próxima quinta-feira.